Meus irmãos, amados, hoje nós estamos encerrando uma série de sermões que iniciamos no final do mês passado, com o tema O Pão da Vida. E a gente vai dar continuidade hoje do estudo e da palavra que foi falado sobre o pão que desceu do céu. E nós tivemos antes os nossos irmãos pastores e postulantes que vieram antes de nós e que explanaram muito bem por meio das suas pregações nesses 4 últimos domingos, trazendo edificação, trazendo luz, trazendo entendimento sobre o que é comer o pão da vida e beber o sangue de Cristo. Mais tarde nós vamos participar aqui da Eucaristia do Senhor. E nós vamos tentar abrir um leque de conhecimento para que nós possamos vir à mesa do Senhor, não por mera prática repetitiva, mas para que nós possamos compreender o significado desse momento tão especial e que na nossa igreja nós consideramos um sacramento. Nós vimos que no Antigo Testamento o povo de Israel foi alimentado pelo pão que veio do céu, pelo maná no deserto, durante muito tempo. Mas aquelas pessoas que se alimentavam desse maná, que vinha todo dia, elas sempre sentiam fome novamente. E apesar desse alimento ter vindo do céu para o povo de Israel, mesmo assim eles continuaram a ter fome e morreram. E esse Antigo Testamento, meus irmãos, como a palavra do Senhor é maravilhosa e viva. Ele apontava para Jesus, ele direcionava para Jesus, que viria posteriormente. Ele mostrava que depois o pão que viria do céu, vindo do próprio Deus, o seu Filho, Jesus Cristo, daria vida e nos alimentaria, mas para que nós não sentíssemos mais fome. Esse alimento que viria do céu, esse pão da vida, Jesus, nos levaria para a eternidade. Jamais morreremos eternamente. Glória a Deus. O pão Jesus Cristo não é um pão temporário como o maná que veio do céu e alimentou o povo de Israel no deserto. Ele era um alimento perene, um alimento que é verdadeira comida e que é verdadeira bebida, que não se acaba jamais. E aqueles que se alimentam desse pão da vida é que terão vida com Ele na eternidade. Os judeus, quando ouviram Jesus dizer isso, ficaram escandalizados, porque eles tinham um entendimento literal da palavra apenas, e eles ficaram pasmos quando Jesus falou. Então eles disseram: como pode Ele nos dar a sua carne para comer? E é claro que comer a carne de Cristo, o que ele estava querendo dizer, não era uma ação física de morderem a carne de Jesus ali, mas tinha um sentido espiritual deles se alimentarem de tudo o que Cristo fez e de suas palavras. Mas os judeus não tinham esse entendimento, e por conta disso, muitas pessoas da época, inclusive, que não tinham conhecimento, pensavam que nós, cristãos, éramos praticantes de canibalismo, porque não compreenderam. Eles pensavam que comeriam o corpo físico de Jesus,
e ficaram espantados com isso. Na nossa visão anglicana, nós não cremos na transubstanciação dos elementos quando vamos ceiar na nossa Eucaristia. Como os nossos irmãos católicos romanos acreditam, que se transforma fisicamente aquele elemento em matéria de corpo e de sangue. Mas nós cremos na presença real de Jesus Cristo, no momento em que estamos ceando, mas de uma maneira misteriosa, de uma maneira mística que nosso entendimento não consegue captar. Quem crê que Cristo está aqui nesse momento? Se Ele está conosco, Ele também está na ceia conosco, no sentido de que nós, apesar de repetirmos essa memória dEle todas as vezes até que Ele venha, nós cremos que Ele está aqui também espiritualmente. É um mistério. Outros irmãos de outras denominações não creem dessa forma. Acreditam que a Santa Ceia é apenas um memorial, alguma coisa para se lembrar do ato que Jesus praticou. Mas nós anglicanos não vemos dessa forma. Nós vemos que a Eucaristia, antes de qualquer coisa, é uma graça que vem do céu. Não é qualquer coisa que nós fazemos para Deus, mas que Ele faz por nós, de estar presente e oferecer Ele próprio para que nós façamos parte dele. Nós nos alimentamos todos os dias. Antes de eu vir para cá, eu tomei meu café, estava com fome, mas daqui a pouco no almoço eu vou ter que almoçar de novo, porque minha barriga vai pedir. Mas quando nós viemos aqui para a igreja, nós viemos nos alimentar de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua palavra. Esse alimento, ele nos deixa saciado. Esse alimento, Jesus Cristo, quando nós o comemos e o bebemos, ele fica impregnado em nós. Quando a gente se alimenta do alimento material, meus irmãos, quando você come uma comida, tudo aquilo que você come é transformado em nutrientes que vão alimentar as suas células, e dessa maneira aquele alimento acaba fazendo parte do seu corpo, porque ele é transformado em vitaminas e minerais que vão ficando pelo seu corpo, e aquilo que não tem necessidade você joga fora. Mas com Cristo, quando recebemos esse alimento, nós não jogamos nada fora, nós aproveitamos tudo de Jesus. E quando nós nos alimentamos de Jesus, Ele também tem que estar impregnado em nós. Não só no nosso corpo, para que o nosso corpo possa fazer as ações de Jesus, mas também na nossa mente, para que a nossa mente seja transformada por essa palavra, para que todo o nosso ser se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. E como isso é possível? Por meio dos atos que nós praticamos na nossa vida diária. É assim que nós nos parecemos com Jesus. Se você realmente se alimenta de Jesus Cristo, as suas ações são transformadas. E você não vive mais você mesmo, mas você está tão impregnado da palavra de Deus, que todos os seus membros tendem a fazer aquilo que Jesus fazia. E toda a sua mente se prepara o dia todo, recebendo esse alimento de Jesus, e você só pensa no reino de Deus, e você sempre planeja coisas para o reino de Deus, porque era isso
que ele fazia quando ele veio em obediência ao Pai. Nós muitas vezes devoramos conhecimento científico, muitas vezes nós devoramos conhecimento teológico, muitas vezes nós bebemos das pregações de muitos pastores, de muitos PhDs pelo mundo que nós admiramos, nós engolimos histórias ouvidas de outras pessoas, nós saboreamos aquilo que nos agrada conhecer e ter conhecimento das nossas preferências, mas apenas o conhecimento intelectual, mesmo que seja da Bíblia, se ele não é encarnado em você, ele não se torna alimento para a sua vida. Ele não leva para a vida eterna. Porque há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que não vivem essa palavra. Dessa maneira ele não foi alimentado verdadeiramente pela palavra de Deus. Meus irmãos, há pessoas que estudam tanto a palavra de Deus só para tentar contrariar a palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Elas buscam nas entrelinhas e nas brechas algum erro, alguma contradição na Bíblia, para poder afrontar a pessoa de Jesus Cristo. Eles sabem tudo de Bíblia, até mais do que muitos cristãos, mas eles estão vazios de Jesus. Eles não foram alimentados pela palavra e pelo pão e pelo sangue verdadeiro, pela carne e pelo sangue verdadeiro. E nós nos alimentamos daquilo que temos fome. Uns gostam de doce, eu mesmo gosto de doce. Tenho que estar cortando agora porque minha glicose aumentou e a minha filha vive no meu pé agora. Pai, não come doce, porque não vai fazer bem. Nós temos que ter fome e sede de Jesus. Nós temos que ter fome e sede da palavra do Senhor, mas não apenas para conhecimento, mas que seja realmente vivido dentro de você. Esse alimento tem que estar totalmente unido a todas as suas células e a todos os seus pensamentos. É esse o alimento verdadeiro, isso que é verdadeira comida e verdadeira bebida, Jesus Cristo. Com esse alimento, ele passa a fazer parte do nosso corpo e da nossa mente, porque você fica agregado a ele, você se une a ele, e nós, e ele a nós. A vida eterna é assegurada para essas pessoas que se alimentam de Jesus verdadeiramente, não apenas de maneira irrefletida, mas aqueles que compreendem o verdadeiro significado de se alimentar do pão da vida que é Jesus. Muitas pessoas deixam de participar da ceia do Senhor porque dizem que estão em pecado, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos e comer. Em 1 Coríntios, Paulo fala: examinai-vos, pois, a vós mesmos, para que não comam o pão indignamente, para não atrair juízo sobre você. Examinem-se e comam. Ele não disse, examinem-se e não comam, porque comer dignamente o pão, tomar a ceia do Senhor dignamente, meus irmãos, é reconhecer primeiramente a nossa indignidade, porque tudo é graça de Deus.
quando reconhecemos que somos indignos, porque somos todos pecadores, então nós viemos para a ceia do Senhor, sabendo da nossa condição e agradecendo a Deus pela graça que Ele nos dá, apesar de nós sermos indignos. Não tenha medo. Arrependa dos seus pecados. Tome a ceia do Senhor. Aquele que se alimenta de Cristo permanece nele, e Cristo também. Essa é a união que nos torna um com Cristo. É dessa maneira que nos unimos ao Senhor Jesus. Essa união que nós morremos com Ele, que ressuscitamos com Ele, que vivemos nele, e estamos também assentados com Ele nas regiões celestes. Louvado seja Deus por isso. Muitas pessoas foram até Jesus porque queriam apenas as benesses, porque Jesus fazia milagres e multiplicava pão e peixes, e as pessoas iam apenas para receber aquele pão físico, e para receber curas, e para receber milagres. Se alimentavam de pão e peixe, mas não queriam se alimentar de Jesus. E quando Jesus fala essa palavra dura, esse discurso duro, muitos discípulos o abandonam. Quando ele fala em comer a carne e beber o seu sangue, porque eles queriam apenas amenidades para suas vidas, mas esse discurso duro eles não queriam. E no Antigo Testamento, em Deuteronômio, se eu não me engano, quando as pessoas levavam a oferta, eles retiravam o sangue, porque o sangue simbolizava a vida dos animais. Mas aqui Jesus veio como o Cordeiro perfeito, e ele fala para comer a sua carne e também beber o seu sangue. Viver a sua vida integralmente. Em vez deles correrem para Jesus, para receber esse alimento gracioso, eles viraram as costas para Jesus e falaram: não, me alimentar de Jesus? Não. Eu quero é o pão, é o peixe, eu quero é cura, eu quero é milagre. Fora isso, eu não quero viver a mesma vida que este homem me propõe. Meus irmãos, o que acontece quando você está confinado num lugar muito escuro, num quarto escuro por muito tempo, e quando você abre a porta e o sol lá fora está escaldante, e a pessoa é levada dessa escuridão do quarto para fora, isso agride os seus olhos. As pessoas se incomodam com a luz, porque ela está trazendo mal-estar, e a gente chega até a botar a mão nos olhos, porque aquela luz está muito forte para a minha condição. E dessa mesma maneira são as pessoas que estão nas trevas, que estão na escuridão. Quando a luz de Jesus chega, trazendo a sua verdade, mostrando as suas sujidades, ela fica incomodada. Ela: não, isso aí não. Isso está cegando os meus olhos de tanta luz, de tanta verdade. Isso eu não quero ver. Eu prefiro ficar na escuridão, porque meus olhos se sentem melhor. Assim estavam aquelas pessoas, incomodadas com a luz de Jesus, incomodadas com a verdade dita de frente para eles. E Jesus fala que a sua palavra é espírito, que a sua palavra é vida. Esse discurso não atraiu pessoas para a plateia de Jesus. Pelo contrário, as pessoas saíram. Ao invés de ter um número abundante de pessoas, a plateia se esvaziou. Sabe por quê? Porque Jesus não prega para agradar o coração das pessoas, porque ele prega a verdade da palavra, da sua palavra. Muitos hoje pregam
para poder um número grande de pessoas, para falar apenas amenidades e agradar os corações daquelas pessoas que vão até lá, dizendo que terão tudo, tentando barganhar com o Senhor coisas materiais. Jesus não tem. Ele tem um compromisso com o Pai, de obedecê-lo e de falar a verdade e de cumprir a sua missão. Ele jamais negociou a verdade para agradar ninguém. Ele não era popular, ele não buscava aplausos humanos, nem tapinhas nas costas. E por isso ele foi pregado naquela cruz. Porque ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não se importou porque ele ia perder seguidores no Instagram. Eles queriam pessoas que falassem coisas boas. Eles não eram discípulos verdadeiros de Jesus. Eles estavam no meio, mas não eram deles. Eles eram discípulos fake. Eram falsos. E eles foram embora. Nós traçamos um caminho, meus irmãos, todos nós. Temos um caminho, porque a salvação, ela é individual. Cada um de nós traça um caminho. Muitas pessoas se perdem pelo caminho, porque tiram o foco de Jesus, o alvo. Muitos até estavam correndo bem, mas se perderam pelo caminho e hoje estão longe do Senhor. Muitos correm bem por um tempo, mas depois se voltam para o mundo e se tornam como aqueles discípulos. Isso acontece hoje muito. E Pedro então responde dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Que palavra. Louvado seja Deus. E Jesus então diz que um dentre eles iria traí-lo, porque ele conhecia os corações de todos os que estavam ali. Jesus é Deus, Jesus é homem, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele conhece os nossos corações, de cada um de nós aqui, no que você está pensando nesse momento. Você está pensando no almoço, está pensando em outra coisa, Ele conhece a gente. O que eu vou fazer mais tarde? Ele sabe de todos esses nossos devaneios. E na ocasião então que Jesus falou sobre essa necessidade de comer a carne e de beber o seu sangue, eles se retiraram e foram embora. Essas pessoas consideraram esse discurso muito duro. E essa é a nossa natureza humana, que é afeita somente às coisas que passam a mão em nossos corações. Afeita somente às coisas que agradam e que não exige a nossa morte diária, que não exige a nossa renúncia e a nossa abnegação. Muitas pessoas querem isso, não querem carregar a sua própria cruz, não querem mortificar o seu corpo para viver em Cristo Jesus. Por isso, essa velha natureza tem que ser cravada na cruz. Nós morremos com Cristo para viver um novo homem, um novo ser humano e deixar as coisas velhas para trás, porque agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A palavra de Deus fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus, meus irmãos, que possamos ter essa consciência quando vamos ceiar, participar da mesa do Senhor, desse sacramento tão importante para a igreja, para que possamos nos alimentar do pão da vida que é Cristo, para que possamos nos alimentar da verdadeira comida e da verdadeira bebida que existe em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Cristo. Amém.